Agora vamos fazer a 1.4 aqui do lado. Ponto 4. A 1.4 ele pede para calcular a medida do comprimento de uma circunferência de raio 3,5 centímetros. Então, ele dá o raio, que é 3,5 centímetros. Pergunta, quanto que é o comprimento? Bom, tendo a fórmula que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, aqui vocês podem ver que tem hora que eu escrevo 2π direto, às vezes eu escrevo 2 vezes π. 2π e 2 vezes π é a mesma coisa, certo? Esse sinal de multiplicação eu posso colocar ou vamos lá, então e eu vou usar 3,14 e o raio é 3,5 cm. Então, comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 3,5. Bom, a gente sabe que 3,14 vezes 2 do exercício anterior é 6,28. 6,28 vezes 3,5. Aqui você pode fazer na mão ou fazer que nem eu e usar a calculadora. Então é 6,28 vezes 3,5, 21,98. 21,98, certo? Beleza, então esse é o comprimento dessa circunferência de raio 3,5. Uma roda de uma bicicleta mede 35 centímetros. Qual a distância percorre essa roda ao dar uma volta completa? Então, essa é a mesma fórmula, é uma situação aplicada. Então, você tem que pensar o seguinte, ó. Eu tenho uma roda aqui, deixa eu fazer um desenho melhor. Tenho o chão, tinha aqui o chão, vou marcar o chão, chão. Aí eu tenho uma roda de bicicleta. Ah, tem uma roda de bicicleta aqui. Calma aí, deixa eu fazer uma bolinha bonita. O Windows ajuda o Whindersson. Nossa, o Whindersson não quer me ajudar, gente? Olha só, eu desenho a bolinha e ele não completa. Tá, vai ficar assim mesmo. Tá, então eu tenho uma roda de bicicleta aqui. Vamos fixar um ponto nela aqui, ó. Aqui, esse ponto onde começa. E aí ela rodou, certo? Vou desenhar ela várias vezes, como se ela estivesse andando para lá. Aí ela foi, deixa eu copiar ela aqui. E ela rodou um pouquinho. Ela veio parar aqui, ó. Aquele ponto que estava encostando ali, ele veio parar aqui, ó. Não, ao contrário, né? Que a roda roda assim. Então ele veio para cá. Aí depois ela rodou mais um pouquinho, veio parar para cá. Veio parar aqui, sei lá. Aí depois mais um pouquinho, chegou de novo no mesmo lugar. Isso significa o quê? Se esse ponto, tá? Se esse ponto saiu aqui, andou nesse sentido, tanto faz o sentido que ele andou nesse sentido, e deu uma volta completa, ela quer saber quanto que mede isso daqui, ó. Agora você deve estar se perguntando, mas como que eu vou saber quanto que mede isso? É simples. Essa medida, ela é a mesma medida do comprimento da circunferência, porque esse pontinho vermelho aqui, daqui de baixo, ele saiu, deu uma volta e voltou no mesmo lugar. Voltou no mesmo lugar. Seria como se a própria roda da bicicleta tivesse desenrolado numa linha. Aí ele quer saber qual o tamanho dessa linha. O tamanho dessa linha é o mesmo tamanho do comprimento da roda, da circunferência da roda, né? Então o que que a gente vai ter que fazer? É só calcular o comprimento da circunferência. Bom, vamos lá ver quanto que vale o raio. O raio mede 35 centímetros. Bom, para calcular esse comprimento, então a gente vai usar a fórmula. O raio mede 35 centímetros. Agora que eu não quero, ele faz a bolinha. O raio mede 35 centímetros, é só usar a fórmula. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio.
comprimento é igual a 2 vezes 3,14, né, que eu estou usando esse valor, vezes o raio, que é 35. Bom, vamos apelar aqui de novo para a calculadora. 3,14 vezes 2, a gente já viu que é 6,28, né? Então aqui, 6,28. E esse vezes 35 agora, né? Vamos ver quanto que vai dar. 35, 6,8 é igual a 219,8 centímetros. Isso. Aí, se você quiser transformar em metros, 200 centímetros é 2 metros e 19. A gente pode arredondar aqui, né? 2 metros e 20. 2 metros e 20 o comprimento da roda. Ou 219 centímetros, 8. Próximo exercício, ele fala que o Fábio construiu essa referência de raio 2 metros. Uma dica que eu dou sempre quando vocês forem resolver o exercício: deu uma informação, anota a informação. De raio 2 centímetros nesse caso. Então você pega e já anota que o raio é 2 centímetros. Marcou a medida de dois ângulos centrais. Aí ele pede para ajudar a completar essa tarefa, que é responder essas duas perguntas. Qual a medida do ângulo central que ele não marcou? E para determinar o comprimento dessa circunferência. Bom, aqui tem dois modos de resolver. Ele deu o valor do raio, né, que é 2 centímetros. Esse raio, e aqui é 2 centímetros esse raio. O que você pode fazer? Calcular a medida do arco. Aqui que está faltando. Calcular a medida desse outro arco. Então, você tem a soma, o valor desses dois arcos, o quanto que ele mede, né? Multiplicar ele por 2. Como ele deu o raio, você calcula a medida de toda a circunferência. Então você pega toda a circunferência menos esses dois raios, vai dar a medida desse daqui. Ou então você pode lembrar do que eu falei várias vezes, que muitas vezes os alunos não lembram, certo? E aqui, ó, uma volta completa na circunferência é quanto? 360. Eu já andei 120, 120, quanto que falta? Bom, só a gente somar, né? 120 mais 120 dá quanto? Dá 240. Aí 240 para chegar no 360 é só fazer conta de menos, ó. 360 menos 240. Aqui 0, sobra 2, sobra 1. Então esse ângulo aqui também é 120. Então o que eu posso fazer? Primeiro, essa resposta aqui já está caminhada, né? Que era só a gente pensar nisso. E para determinar o comprimento da circunferência, é só usar aquela fórmula. Eu já passei, mas aqui o legal é a gente usar a fórmula do comprimento de arco que eu já passei, para a gente não se esquecer. Bom, vamos lá usar a fórmula então. Comprimento do arco, né? Eu vou colocar aqui o comprimento do arco, colocar um azinho aqui para mostrar que é arco e não circunferência. Vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, vezes o ângulo central, dividido por 360 graus. E a gente resolve essa continha aqui do x por 360 primeiro, porque ela está entre parênteses. Bom, o x a gente descobriu, certo? O raio a gente também tem. O π a gente sabe que é 3,14, é só fazer a conta. Então, ângulo central é igual a 2 vezes π vezes o raio. Calma aí, vamos colocar o valor de π aqui. Tá? 2 vezes 3,14 vezes o raio, que vale 2 centímetros. 2 vezes o ângulo central, que é 120, dividido por 360. Aqui, ó, a gente pode cortar esse zero aqui, né?
Aqui não preciso colocar o símbolo de graus nessa hora, mas se você souber, se tiver certeza que ele é grau. Se você esquecer, acabar esquecendo que ele é graus, então você sempre coloca o símbolo. Aí aqui, isso vai dar 1/3. Por que eu sei que isso vai dar 1/3? Porque a gente dividiu, a circunferência foi dividida em 3 partes iguais. Então, esse arco aqui, esse arco de circunferência aqui, ó, ele corresponde a 1/3 da circunferência. Porque esse númerozinho que está aqui, ó, x dividido por 360, ele é, na verdade, uma proporção do quanto da circunferência, do quanto do arco, do quanto desses 360 graus você pegou de circunferência. Então, se você quiser, você pode simplificar isso daqui também, ó. Simplifica por 3 em cima. Por 3, 12 dividido por 3 dá 4. E 36 dividido por 3. Calma aí que eu não sou bom de conta de cabeça, gente. 36 dividido por 3. Não é multiplicar. Dá 12. Vai dar para simplificar mais uma vez, ó. Aqui dá 12, certo? Deixa eu copiar aqui, então é 4 sobre 12. Aí, 12 é 4 vezes 3, né? Então dá para simplificar por 4. Aqui sobra 1 e aqui sobra 3. Comprimento de arco é igual a 2 vezes 3,14 vezes 2, vezes 2, vezes 1 sobre 3. Sobre 3. Certo? 1/3 não é legal transformar e fazer essa divisão 1 por 3, porque vai dar uma dízima periódica. Então é interessante a gente manter ele aqui. No final a gente divide por 3. Bom, 2 vezes 3,14 é 6,28. Vezes 2, tudo isso dividido por 3, certo? Ah, por que que eu coloquei a fração antes, ela estava só aqui, eu coloquei tudo embaixo. Vamos lembrar. Quando eu tenho um número, vou colocar um exemplo, um número aqui, ó. Eu tenho um número que multiplica uma fração, como que eu faço para fazer essa multiplicação? Eu supondo que eu tenho esse número aqui, eu vou pôr um número 1 aqui embaixo e vou multiplicar o de baixo pelo de baixo, de cima pelo de cima. Então, isso daqui dá não, desculpa. 4 sobre 3, certo? Porque 3 vezes 1 é 3. Mas eu, em vez de eu fazer essa multiplicação, posso escolher fazer ela só em um dos números. Então eu tenho 2 vezes 2 sobre 3. O que que eu faço? Eu ponho 1 aqui embaixo e multiplico só embaixo. Então vai ficar 3, fica 2 vezes 2, certo? Então, aí depois eu resolvo essa multiplicação de cima e eu caio ali no caso de cima ali. Então eu não estou pulando nenhuma etapa, não estou fazendo nada errado. Quando eu tenho uma múltipla, tá vendo que aqui, ó, aqui não tem soma nenhuma, aqui é só esse número, o 2, multiplica o 3,14, que multiplica o 2, que multiplica 1/3. Então, se eu fizer esse processo que eu fiz aqui, ó, repetidas vezes, eu vou ficar com tudo sobre 2. Eu vou ficar aqui com tudo sobre 2. Então eu posso fazer essa multiplicação. Eu posso distribuir o 3 embaixo. Se tivesse uma soma, não poderia. Mas como é só uma multiplicação de vários termos, 3 termos multiplicando, 4 termos multiplicando aqui, eu posso colocar o 3 embaixo de tudo, porque seria como se tivesse um embaixo de cada um deles aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. Aí eu multiplico. Primeiro 1/3 com 2 sobre 1, vai dar 2 sobre 3. Aí eu multiplico esse 2 sobre 3 com 3,14 sobre 1, vai dar 3,14 vezes 2, tudo isso sobre 3. Aí depois eu multiplico tudo isso por 2. Aí vai dar 2 vezes 3,14 vezes 2, tudo isso sobre 3. Aí depois eu saio resolvendo as multiplicações de cima. Então isso justifica por que eu posso colocar o 3 embaixo de tudo. Beleza, agora vamos fazer 2 vezes o 6,28, que vai dar 12 alguma coisa. 12,56, eu acho.
12,56 e no final dividido por 3, isso dá 4,19 aproximadamente. O comprimento de arco é 4,19. Certo? Então eu achei o comprimento do arco de 120, né? Agora o que eu tenho que fazer? Multiplicar ele por 3, porque eu quero saber quanto vale toda a circunferência. Bom, 4,19 vezes 3 é o comprimento da circunferência. 4,19 vezes 3, isso dá 12,57. Então a circunferência mede 12,57. Ah, poderia fazer com a outra fórmula que daria certo? Poderia. Vamos lá com a outra fórmula, direto do comprimento, igual a 2 vezes π vezes o raio. Quanto que vale o raio? Está falando o enunciado, 2 centímetros. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que vale 2. Bom, isso dá 6,28 vezes 2. E 6,28 vezes 2 a gente já viu que era 12,56. Aí você para e se pergunta, professor, mas por que num deu 12,57 e no outro deu 12,56? E o truque tá aqui, ó. Nossa, quanta calculadora aberta. E o truque tá nessa calculadora aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o histórico dela aqui. Aqui. Ó, eu dividi, eu dividi 12,56 por 3 aquela hora, né? Deu uma dízima. E depois eu peguei e multipliquei, deu 4,19, né? Eu coloquei ali 4,19, mas é 4,18,66666 dízima. Então, qual é o problema aqui? Quando eu arredondei para 4,19, eu aumentei um pouquinho esse número, porque 4,186666666 é menor que 4,19. Então eu aumentei um pouquinho, arredondei ele para cima. Qual que é o problema de arredondar para cima? Bom, se depois mais para frente eu for usar esse valor, eu vou chegar em um resultado diferente, um pouquinho maior. É sempre assim, se arredonda um pouquinho para cima, aí tem outro número se arredonda um pouquinho para baixo, a conta vai ficando um pouquinho errada, mas ela foge pouco. Você pode ver que ela fugiu um centésimo só do resultado. Então, é normal que isso aconteça, não está errado. É por isso que o ideal até seria usar direto a fórmula da circunferência, porque você faz menos aproximações. Mas os dois resultados podem ser, dentro desse contexto, considerados corretos, certo? Então, qualquer um dos dois resultados que vocês tenham chegado está certo. Nesse caso, o último exercício é uma situação problema. Parece um texto bem grande, mas na real ele é bem tranquilo, né? Ele fala que o bambolê é um brinquedo em formato de circunferência, que a pessoa gira em torno do corpo, parará, parará. Ele fala que o bambolê infantil tem um comprimento de diâmetro igual a 80 centímetros. Então você tem um bambolê infantil, bonitinho, e ele tem 80 centímetros de diâmetro, certo? A medida no centro. E o bambolê. Deixa eu só escrever mais bonitinho aqui que eu fico incomodado com essas coisas. Então ele tem 80 centímetros de diâmetro. E o bambolê adulto tem 100 centímetros. Então o adulto é um pouco maior. Ele tem 100 centímetros de diâmetro. 100 centímetros de diâmetro. Aí ele pergunta quantos centímetros o bambolê infantil é menor do que o adulto no comprimento da circunferência. Bom, de diâmetro a gente sabe que é 20, né? Olhando ali de 80 para o 100, falta 20. Mas e de circunferência? Para isso, o que ele quer, na verdade, saber? Pega esse círculo aqui, ó. Esse círculo aqui
desenrola ele numa linha. Então você desenrola ele numa linha aqui, ó. Como se fosse uma corda que está enrolada, você desenrola. Aí depois, deixa eu apagar que eu fiz muito grande. Depois você pega esse outro círculo aqui, ó. Você pega esse outro circunferência aqui, círculo não, círculo é a parte de dentro, e desenrola ele numa linha. Aí ele quer saber quanto que falta, né? Qual que é essa distância? Quanto do maior, quanto do menor falta para chegar no maior, que é justamente essa distância que eu marquei aqui, ó. Para isso a gente precisa saber o comprimento das duas circunferências. Então vamos lá. A circunferência infantil, vou colocar um izinho aqui. Ela vale 2 vezes π vezes o raio. Circunferência infantil é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é... Ah, é verdade, eu não falei do raio. O raio, ele é metade do diâmetro, né? Nos dois casos, porque o diâmetro, a propriedade dele ser 2 vezes o raio. Então, um raio vale 40 e outro raio vale 50. Então, aqui é 40, que é o infantil. Bom, 2 vezes 3,14 é 6,28. 6,28. E agora a gente multiplica isso por 40. Calculadora. 40 vezes 6,28 dá 251 centímetros. 251,2. Beleza. Então isso dá 251,2 centímetros. Agora vamos manter em centímetros para a gente evitar arredondamento por enquanto. Agora a circunferência do bambolê adulto. 2 vezes π vezes o raio do bambolê adulto. Quanto que é o raio? É 50, porque o diâmetro é o dobro. Então, se o diâmetro vale 100, o raio vale 50. Bom, π a gente está usando 3,14. 2 vezes 3,14 vezes 50. Comprimento do bambolê adulto, da circunferência do bambolê adulto. 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 50. Bom, agora a gente volta na calculadora. 6,28 vezes 50, tá? 314. O comprimento do bambolê adulto é 314 centímetros. Terminei a conta? Não, porque agora eu quero saber quanto que falta do bambolê infantil para chegar no adulto. Vamos fazer a conta então. Para saber quanto que falta, é conta de menos. Então, a diferença ela vai ser igual a 314 menos 251,2. E a gente pode fazer na calculadora também. Então, 314 já está aqui, menos 251,2 dá 62,8 centímetros de diferença. E tá aí a resposta. Essa foi a resolução dos exercícios da primeira lista. Você pode ver, ela estava bem tranquila, não era simples, era mais saber as fórmulas e aonde aplicar, saber o que é raio, o que é diâmetro, o que é comprimento de circunferência, o que é ângulo central. São informações-chave para você poder resolver os exercícios. Se você ficou alguma parte sem entender algum conceito, volta na aula, dá uma olhada nos conceitos. Ah, ainda não entendi. Me manda mensagem, que o importante é tentar fazer. A lista é sempre para tentar fazer. E essa resolução que eu estou apresentando aqui agora é só para tirar alguma eventual dúvida, alguma conta que você enroscou, que você errou. Mas o importante não é fazer os exercícios só por fazer. O importante é tentar expressar aquilo que você entendeu nos exercícios, que os exercícios são justamente para isso.